Meu nome é Estefânia e eu sou professora de matemática no projeto Iluminar. Na aula de hoje, iremos estudar matemática financeira. Se um produto é vendido por um preço maior do que o seu preço de custo, a diferença é chamada de lucro. Por exemplo, um televisor foi comprado por R$300 e vendido por R$450. Qual é o lucro do vendedor? O lucro será a diferença entre o preço de venda, que é R$400, menos o preço de custo, que é R$300. Então, o lucro do vendedor será de R$150. Nós podemos verificar qual será o lucro percentualmente em relação ao preço de custo. Nesse caso, R$300, que é o preço de custo, será o 100%. E os R$150 terá o lucro percentual de L. Multiplicando em cruzes, teremos então que 300L é igual a 150 vezes 100. Isolando a variável L, nós passaremos o 300 para o outro lado da equação, dividindo, e teremos então que L é 150 vezes 100 dividido por 300. Isso equivale a 50%. Então, o lucro do vendedor é de 50% do seu preço de custo. Nesse mesmo exemplo, nós podemos também calcular qual porcentagem do preço pago pelo comprador equivale ao lucro do vendedor. Neste caso, o 100% será o preço pago pelo comprador. E os R$150, que nós já calculamos no item anterior, que é o lucro do vendedor, será um valor que chamaremos de L'. Novamente multiplicando em cruzes, teremos que 450 vezes L' é igual a 150 vezes 100. Isolando essa variável L', teremos que L' é o mesmo que 150 vezes 100 dividido por 450. Isso equivale a 33,333 infinitamente, e nós arredondaremos esse valor para 33,3%. Portanto, nós podemos dizer que 33% do valor pago pelo comprador corresponde ao lucro do vendedor. Esse exemplo ilustra muito bem o funcionamento das porcentagens. As porcentagens, elas sempre serão relativas a alguma coisa. Então, se nós queremos saber qual a porcentagem de lucro que o vendedor teve em relação ao seu preço de custo, nós deveremos usar o preço de custo como 100%. Já no segundo exemplo, como nós queremos saber qual é a parcela, qual é a proporção do preço pago pelo comprador que equivale ao lucro do seu vendedor, então nós teremos que colocar o preço de venda como 100%. Agora, vamos estudar o desconto. Se um produto
é vendido por um preço menor do que o preço anunciado, essa diferença, então, será chamada de desconto. Vamos estudar um exemplo. O preço de uma impressora é R$ 700. Em uma liquidação, entretanto, ela foi vendida por 400. Qual foi o desconto conseguido pelo comprador? Em termos absolutos, ou seja, em reais, esse desconto será a diferença do valor original, do preço original, pelo preço que foi pago de fato, que nesse caso serão R$ 300 de desconto. Podemos também ver em termos percentuais. Dessa maneira, o preço original de venda equivalerá ao 100% e o valor do desconto, aqui tem mais um zero, né? Então, o preço pago, o desconto vai equivaler a uma porcentagem que nós chamaremos de D. Novamente, multiplicando em cruzes, nós teremos que 700 vezes D é igual a 300 vezes 100. Isolando a variável D, temos que esse desconto percentual será 300 vezes 100 dividido por 700. Isto equivale a 43%. A 43%. Desse modo, o comprador conseguiu 43% de desconto. Veja que 43% é um número próximo à metade, que seria equivalente a 50%. Então, veja que a porcentagem, ela nos ajuda a ver proporcionalmente o preço que foi descontado, aqui no caso. Bem, agora vamos estudar juros. Chamamos de juros um valor que é acrescido a um montante de dinheiro após um determinado período de tempo. Os juros geralmente são utilizados em aplicações bancárias ou compras com pagamento a prazo. Os juros são calculados sempre em relação a um valor, esse valor este chamado capital, e o cálculo segue a seguinte regra: J é igual a C vezes I. O C é o capital e o I será a taxa de juros. Vamos estudar aqui duas maneiras de aplicar os juros a um capital: os juros simples e os juros compostos. Vamos começar pelos juros simples. Os juros simples são calculados apenas sobre o capital inicial. Desta forma, a partir de um capital inicial que chamaremos de C, após o primeiro período, os juros serão C vezes I. Após o segundo período, nós vamos somar a esse primeiro juros, mais uma vez, os juros de C vezes I. Dessa forma, teremos 2 vezes C vezes I. Após o terceiro período, a mesma coisa. Somaremos C vezes I aos juros que já foram acumulados nos dois períodos anteriores, e dessa maneira teremos 3 vezes C vezes I. E assim por diante. Então, ao final de N períodos de tempo, o valor dos juros será o mesmo que N vezes C vezes I. E o valor do capital acumulado, que nós também podemos chamar de montante após esses N períodos, será de C vezes 1 mais N vezes I. Lembram-se da aula de porcentagem? Quando nós estudávamos aumento percentual,
nós sempre tínhamos que somar esse aumento ao 100%. 100% é o mesmo que o número 1. Então, dessa forma, no cálculo do montante final, nós somaremos os juros ao 1, correto? Vamos ver agora, então, um exemplo. Considere um capital de R$ 4.500 aplicado a taxa de 100% ao mês, que em muitos exercícios aparecerá escrito com a sigla AM. Tá? Esse capital será aplicado com juros simples. Qual será então o montante após 6 meses de aplicação? Vamos aqui então organizar as variáveis antes de aplicarmos a conta. O nosso capital inicial será de R$ 4.500. A taxa de juros será 3% ao mês. Lembrando da aula de porcentagens, 3% é o mesmo que a razão 3 sobre 100, que é equivalente ao número racional 0,03. Agora, para nós calcularmos o montante após 6 meses de aplicação, podemos nos lembrar da regrinha que nós acabamos de estudar, que será o capital vezes 1 mais I, que é a taxa de juros. Deste modo, teremos então 4.500 vezes 1,003. Isso será equivalente a R$ 5.310. Então, o montante após 6 meses de aplicação será R$ 5.310. Juros compostos, por sua vez, são calculados sobre o montante ao final de cada período. Após o primeiro período, os juros serão calculados sobre o capital inicial e somados a esse capital. Deste modo, ao final do primeiro período, teremos o montante M1, que é igual a C vezes 1 mais I. Após o segundo período, os juros não serão mais calculados sobre o capital inicial, e sim sobre esse montante M1 do final do período anterior. E esses juros serão somados a esse montante e teremos então que esse montante M2 será igual a C vezes 1 mais I ao quadrado. Após o terceiro período, os juros serão calculados sobre esse montante M2 do período anterior e somados a ele. E então, teremos que M3 é igual a C vezes 1 mais I elevado ao cubo. E assim por diante. Então, após N períodos decorridos, o valor do montante será dado por Mn, que é igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Vamos estudar então um exemplo. O preço de uma certa mercadoria sofre anualmente um acréscimo de 100%. Supondo que o preço anual seja de R$ 100, qual será o preço daqui a 3 anos? Bem, o preço dessa mercadoria será considerado o nosso capital inicial, que é de R$ 100. A nossa taxa de juros será 100%, que é o mesmo que 1. E o período de tempo decorrido será N igual a 3. Deste modo, o preço daqui a 3 anos será o montante após 3 períodos de 1 ano, que será C vezes 1 mais I
elevado a N. Ou seja, né, substituindo os dados que nós retiramos do enunciado, esse M3 será 100 vezes 1 mais 1 é igual a 2, elevado ao cubo. Isso será, então, 100 vezes 8, que é igual a R$ 800. Deste modo, o preço da mercadoria após 3 anos será R$ 800. Para finalizar, vamos estudar mais um exemplo. No dia 1º de setembro, foi aberta uma caderneta de poupança e depositada uma quantia X. No dia 1º de dezembro do mesmo ano, o saldo era de R$ 665.500. Sabendo que, entre juros e correção monetária, a caderneta rendeu 10% ao mês, qual era a quantia inicial X em milhares de reais? Vamos começar definindo as nossas variáveis. O capital inicial será igual a X, que é o número que nós não conhecemos e queremos determinar. A taxa de juros é igual a 10% ao mês, que é o mesmo que 10 dividido por 100, que equivale ao número 0,1. Agora, se no dia 1º de setembro essa caderneta foi aberta e no dia 1º de dezembro nós tínhamos esse saldo de R$ 665.500, quantos meses se passaram? Veja, o primeiro período se fecha no dia 1º de outubro, o segundo no dia 1º de novembro e o terceiro no dia 1º de dezembro. Então, nós estamos interessados no montante ao final do terceiro mês. Então, esse número de 665.500 é o mesmo que M3. Então, agora, vamos utilizar a nossa fórmula, a expressão que nós acabamos de estudar para os juros compostos. M3 é o mesmo que C vezes 1 mais I elevado a 3. O capital inicial é igual a X, I é igual a 0,1, então aqui nós teremos 1,1 elevado ao cubo, e nós sabemos que isso é igual a 665.500. Vamos passar o 1,1 elevado ao cubo para o outro lado para isolar a variável x. Teremos então 665.500 dividido por 1,1 elevado ao cubo, que é o mesmo que 1,331. Efetuando essa divisão, teremos 500.000. Este número é o número que nós queremos encontrar. Então, a nossa quantia x, nós acabamos de calcular, ela era 500.000 reais. Pessoal, por hoje é só isso. Bons estudos e até mais!